Capítulo 1106, Grande Ancião. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Irmã aprendiz sênior e deu uma olhada. Quanta riqueza existe dentro daquele anel? O irmão aprendiz júnior sussurrou para Ishuitong enquanto olhava para o anel espacial de Bai Mingyil. Ishuitong se virou para aquele irmão aprendiz júnior e o repreendeu. Você é um idiota sem coração? Agora não é hora de se preocupar com coisas como riqueza. Além disso, isso não pertence a você, para começar, então por que você se importa tanto? Apresse-se e faça um relatório em um pergaminho de jade que aborde tudo o que aconteceu nesta batalha com ricos detalhes. Certifique-se de destacar os vários pontos questionáveis que aconteceram conosco na tempestade de areia e também se certifique de enfatizar o papel do irmão aprendiz júnior Lin no campo de batalha. Apenas escreva com a maior sinceridade que puder. Ishuitong suspirou. Espero que os méritos registrados no relatório possam ajudar o irmão aprendiz júnior Lin. Caso contrário, mesmo que Bai Mingyil seja considerado um traidor, aqueles anciãos que o apoiam não desistirão. O irmão aprendiz júnior Song assentiu lentamente. Ao seu lado, Xiao Shuijun disse, irmã aprendiz sênior e você não precisa se preocupar tanto. Embora o irmão aprendiz júnior Lin não tenha nos acompanhado por muito tempo, ele sempre fez as coisas com plena certeza e inteligência nas suas ações. Desta vez não deve ser uma exceção também. Vamos fazer um inventário rápido dos recursos e escrever um relatório para os anciãos. E também esses discípulos do reino núcleo rotativo devem estar seguros. Eles estão bem. Ishuitong confirmou com a cabeça. Enquanto eles ganhassem a batalha, os discípulos do reino núcleo rotativo ficariam bem. Caso contrário, se eles tivessem perdido, todos teriam sido aniquilados. Todos esperaram por várias horas. Não apareceram mais perigos durante este período de tempo. Logo, seu tempo dentro do reino místico desolado vermelho estava chegando ao fim. Enquanto isso, nas profundezas do Palácio Sereno, em uma terra árida, havia uma montanha rochosa com milhares de pés de altura. Esta montanha rochosa foi criada a partir de algum tipo de pedra desconhecida e não parecia muito especial à primeira vista. No entanto, ele tinha uma atmosfera imensa e vasta, como se tivesse presenciado a passagem de incontáveis anos. Acima deste espaço, uma vasta galáxia girava em torno dele. Rios de estrelas corriam como fios de seda, atravessando as extremidades do céu, gloriosos e magníficos. Esse espaço profundo aleatório aberto no Palácio Sereno era ainda maior do que um reino divino do continente da queda do céu. Neste momento, espalhados no topo desta montanha, havia um grupo de potências sentadas em um círculo. Estes eram anciãos da Ilha Serena e havia até os anciãos superiores entre eles. Esta era uma reunião dos anciãos no Palácio Sereno. Considerando o tempo, esta viagem até o reino místico desolado vermelho deve chegar ao fim em breve. Aquele que falou era um jovem delicado e bonito. Ele era um mestre da Ilha Serena, Xiao Aotia. É isso mesmo, nossa Ilha Serena investiu uma quantidade imensa de recursos nessa viagem ao reino místico desolado vermelho. Vários milhares de discípulos do reino núcleo rotativo, mais de 100 discípulos de núcleo e também mais de 20 bilhões de pedras solares violetas. Não é um exagero dizer que esta é uma guerra que diz respeito ao destino da nossa seita. Se conseguirmos alcançar a vitória total nessa guerra, nossa Ilha Serena poderá dar mais um passo adiante para se tornar uma terra santa. Mas se formos derrotados, temo que fiquemos em declínio por algum tempo. Levará algum tempo para se recuperar da perda dos discípulos do reino núcleo rotativo, dos discípulos de núcleo e a imensa quantidade de recursos que investimos. Nós lentamente regrediremos até alcançarmos um nível similar à montanha da alma estilhaçada e ao clã do osso oculto, portanto, nós absolutamente não podemos perder esta batalha. Em um dos picos mais altos desta montanha rochosa, um velho falava com uma expressão preocupada. Seu nome era Baishi e ele era o segundo ancião superior da Ilha Serena. Em uma verdadeira comparação das forças, a Ilha Serena era naturalmente inferior às forças combinadas da montanha da alma estilhaçada e do clã do osso oculto, então, como ele poderia não se preocupar? Honorável mestre realmente tratou isso de modo delicado.
Em um pico ligeiramente mais baixo, um homem de meia idade, vestido de vermelho, com longas orelhas suspensas, sorriu suavemente. Essa pessoa era o grande ancião da ilha Serena, Xiao Algan. Quando houve uma discussão sobre a entrega da árvore frutífera das 10 rupturas do Dao Liming, ele assumiu uma postura completamente diferente do mestre da ilha, Xiao Aotian. Eles haviam se envolvido em uma calorosa discussão e o mestre da ilha Xiao Aotian finalmente havia saído em um bufo furioso. Porém, Xiao Algan simplesmente não tinha medo de Xiao Aotian. Ele tinha o apoio de um ancião superior. O segundo ancião superior Baishi era o mestre de Xiao Algan. O grande ancião traçou sua barba e disse com confiança: para esta missão, passei o comando para Bai Mingyu. Mesmo que não consigamos obter uma vitória total, nossos discípulos ainda devem conseguir retornar em segurança e pelo menos fazer com que a montanha da alma estilhaçada e o clã do osso oculto sofram algumas perdas. O honorável mestre deve lembrar-se que Bai Mingyu tem um temperamento calmo, a sabedoria de um poderoso general e ele também é soberbamente forte. Ele não vai se comprometer com algo que não tenha plena compreensão. Bai Mingyu também tem um grande destino em seu corpo. Ele obteve a herança de uma potência inigualável e tem muitas habilidades secretas escondidas. Nestes anos que se passaram, ele mostrou absoluta superioridade a todas as potências de sua época. Com a vida de um imperador inigualável, mesmo que ele fosse cercado por 3 ou 4 mestres no nível avançado do Reino Mar Divino, ele ainda seria capaz de escapar em segurança. Bai Mingyu é realmente excelente. Com o destino que ele tem, não será fácil para ele morrer. A única razão pela qual eu concordei com esse tipo de batalha dolorosa sem argumentar foi que ele era aquele que lideraria a missão. Esta é uma aposta com mais de 20 bilhões de pedras solares violetas em jogo. Se perdermos, a própria base de nossa seita será influenciado até certo ponto. Baishi disse e os outros anciãos concordaram com a cabeça. Bai Mingyu realmente obteve a herança de uma potência do Reino Lorde Sagrado. Este era um assunto que Baishi estava bem ciente. Um talento incomparável precisava do apoio de muitas chances de sorte e as chances de sorte que Bai Mingyu havia descoberto eram muito maiores que as de um gênio normal. Foi por isso que Xiao Algan disse que Bai Mingyu tinha a vida de um imperador inigualável. Na verdade, com relação à habilidade de Bai Mingyu, até o mestre da ilha Xiao Aotian tinha que elogiá-lo. Embora Bai Mingyu estivesse ao lado de um dos anciãos superiores e aquele com o qual ele não concordava muito, ele tinha que reconhecer que Bai Mingyu era uma escolha muito melhor para liderar do que Ishuitone. Foi por isso que ele não se opôs ao grande ancião, deixando a liderança para Bai Mingyu durante esta viagem ao reino místico desolado vermelho. Ele simplesmente seguiu os desejos de Mu Shuitian e colocou Li Ming no grupo. Neste ponto, Baishi pareceu se lembrar de algo. Ele disse a Xiao Aotian, mestre da ilha Aotian, quando eu estava profundamente recluso em um tempo e espaços separados do Palácio Sereno, permaneci sem saber o que estava acontecendo lá fora. Mas ouvi recentemente que um novato chegou à minha ilha Serena chamado Li Ming, e ele também alega ser um descendente daquela pessoa misteriosa de 50 mil anos atrás. E você, por causa deste assunto, tinha até mesmo decidido dar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao Liming. A voz de Baishi não era nem lenta nem rápida e tinha uma cadência harmônica. Ele parecia um velho vovô no campo, alguém incapaz de ferir um humano ou voar. Mas Xiao Aotian nunca acreditaria nisso. Quando Baishi competiu com o pai de Xiao Aotian pela posição de mestre da ilha no passado, ele havia sido derrotado no último momento. Esta era a razão pela qual ele se tornou um ancião superior. Desde então, Baishi também foi reprimido por seu pai por um longo período de tempo. Agora não era mais possível para Baishi ter sucesso e conquistar a posição de mestre da ilha, mas isso não significava que sua sede pelo poder tivesse diminuído. Onde quer que existissem pessoas, também haveria lutas pela autoridade. A Ilha Serena não era uma exceção. Isso porque a autoridade poderia ser ligada a benefícios inerentes. Com poder e autoridade nas mãos, podia-se encontrar mais recursos e maiores benefícios.
Assim, seja por causa de lutas pela autoridade, ou pelos problemas deixados pelo pai de Xiaotian, este ancião superior Baishi nunca teve relações amigáveis com Xiaotian.